Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tem uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like, suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje o nosso papo parte de uma pergunta, assim, bem direta e que pode até incomodar um pouco, sabe? Ela foi levantada num artigo recente do Jorge Guerra Pires, que questiona: seria o cristianismo uma religião do amor? A gente ouve isso direto, né? Quase como um fato consumado. Mas o material que a gente analisou, incluindo esse texto do Pires, aliás, ele tem um perfil interessante. Doutor em bioinformática, pesquisador, mas que hoje se dedica muito a escrever sobre ciência, religião, pensamento crítico. Enfim, esse material todo nos convida a olhar além do óbvio, sabe? A questionar essa imagem. Então, nossa ideia aqui é investigar a fundo os argumentos, os exemplos, as comparações que essas fontes trazem. A gente quer entender se a prática real do cristianismo ao longo da história e na sociedade, como descrita nesses textos, realmente sustenta essa fama de religião do amor. Ok, vamos começar a desvendar isso aí. A análise que a gente se propõe a fazer é justamente essa, confrontar o discurso, essa autoimagem comum com os fatos, né, com os eventos concretos e os padrões que as fontes apontam. O que esses materiais sugerem sobre o que acontece quando a fé encontra o mundo real, principalmente em momentos de discordância, de conflito ou quando algum dogma é desafiado. E a resposta que emerge desses textos, olha, é bem mais complexa. E às vezes um pouco mais sombria do que essa ideia de amor universal levaria a crer. E o artigo principal que a gente usou como base começa com um caso moderno bem marcante. Dover, lá na Pensilvânia, em 2005. Foi uma polêmica enorme sobre ensinar ou não o design inteligente junto com a teoria da evolução na escola. E isso acabou rachando a cidade. E o ponto crucial que o artigo destaca é que a briga foi, na maior parte, entre cristãos contra outros cristãos. Nossa, isso é muito significativo. Pois é. Os detalhes que as fontes trazem são reveladores. O Conselho Escolar Local, influenciado por grupos cristãos mais conservadores, tentou empurrar o design inteligente para o currículo de biologia. Claro que uma parte da comunidade cristã apoiou, mas a outra parte, também cristã, reagiu muito forte, defendendo o ensino da evolução como ciência padrão. O resultado? As fontes descrevem uma escalada de hostilidade aberta, vizinhos brigando feio. Sim, o material descreve um clima de tensão social pesadíssimo. Fala de pressão em cima de professores, de administradores que resistiam à mudança, ameaças de processo, sabe? Um clima de intimidação que, segundo os relatos, chegava a ter risco de consequências legais sérias, tipo perjúrio, podendo levar até problemas criminais para quem desafiasse as ordens. Foi uma ruptura comunitária profunda, e tudo por causa de uma discordância sobre o que ensinar na aula de ciências. Exato. E o que é fascinante aqui, e o artigo do Pires e outros textos relacionados batem nessa tecla, é como Dover funciona como um microcosmo, um estudo de caso em pequena escala,
A briga não era sobre, sei lá, os 10 mandamentos, a moral central, era sobre ciência. Mesmo assim, gerou um ódio, uma animosidade impressionante dentro do grupo religioso, o que essa análise sugere e que isso nos diz sobre a dinâmica interna. Então, a interpretação que as fontes oferecem é que esse episódio ilustra bem como a adesão a uma interpretação específica da verdade, de um dogma, pode acabar passando por cima de valores como compaixão, diálogo ou mesmo a união da comunidade. A lealdade à própria visão, à própria leitura da doutrina, parece ter pesado mais do que a ideia de um amor geral, sabe? Mesmo entre pessoas da mesma fé. As fontes sugerem que defender uma certa ortodoxia, mesmo em assuntos que não são o coração da fé, pode levar a conflitos muito intensos. E isso, na prática, desafia o discurso do amor incondicional. E o argumento que se desenvolve a partir daí é que esse tipo de comportamento não seria, assim, uma coisa isolada, um acidente de percurso, mas algo que se repete na história do cristianismo como instituição. As fontes trazem exemplos bem mais antigos para mostrar essa dinâmica, né? Trazem, sim. Um deles é Hipátia de Alexandria. Ali pelo final do século IV, início do V, uma mulher incrível. Filósofa, neoplatônica, matemática, astrônoma super respeitada. Uma intelectual de ponta na época. E ela foi assassinada de forma brutal por uma multidão de cristãos radicais. Nossa, que pesado. E qual a ligação que os textos fazem? A análise apresentada nesses materiais conecta a morte dela ao conflito crescente entre a autoridade da igreja, que estava se fortalecendo, e o pensamento racional e independente que ela representava. Mesmo que ela não atacasse a fé cristã diretamente, a autonomia intelectual dela, o prestígio que ela tinha, eram vistos como uma ameaça para o poder do clero. Entendi. E séculos depois tem outro exemplo clássico que as fontes citam bastante, né? Sim, Galileu Galilei. Já no século XVII, a defesa que ele fez do heliocentrismo, a ideia de Copérnico de que a Terra gira em torno do Sol, Isso ia totalmente contra a visão geocêntrica que a Igreja Católica defendia como verdade absoluta na época. exatamente. E qual foi o resultado? Galileu foi parar na Inquisição, acusado de heresia. E as fontes detalham bem as consequências, né? Ele foi obrigado a renegar publicamente o que descobriu, o que sabia ser verdade sob ameaça de tortura, de punições graves, e mesmo depois de negar, passou os últimos anos da vida em prisão domiciliar. Quer dizer, é o poder institucional esmagando a ciência que contrariava a doutrina. E quando a gente conecta esses casos, Dover, Hipátia, Galileu, o padrão que o material ressalta é uma tendência histórica. As estruturas de poder religioso tendem a reagir com hostilidade, com coerção, às vezes até com violência, quando são confrontadas por conhecimento, seja científico ou filosófico, que desafia os seus dogmas. A análise sugere que a obediência à doutrina acaba tendo primazia sobre a busca pela verdade dos fatos ou pela liberdade de investigar. Nesses embates, parece que a ciência, a filosofia ficam subordinadas à autoridade religiosa, a integridade da doutrina pesa mais que a liberdade intelectual. E as consequências disso para o avanço do conhecimento, para a liberdade de pensar, são óbvias como as fontes apontam. E aqui a análise fica ainda mais provocadora, porque os textos que a gente está discutindo apontam para passagens dentro dos próprios evangelhos que, de certa forma, parecem até antecipar essa dinâmica de conflito. Um exemplo que eles destacam é Mateus 10, versículos 34 a 36. Ali tem palavras atribuídas a Jesus como: "Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para criar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe. Os inimigos de uma pessoa serão os de sua própria casa." Forte isso, né? Muito forte. E a interpretação que essas fontes propõem não é que isso seja só uma metáfora sobre conflitos espirituais internos, não. Pelo contrário, argumenta-se que seria uma provisão bem direta de conflito social real, uma consequência quase que inevitável da adesão radical aos ensinamentos dele.
A exigência de fidelidade total a uma verdade moral, que é vista como absoluta, como única, tenderia, quase por definição, a gerar polarização e conflito numa sociedade onde, claro, nem todo mundo aceita essa verdade. Então, peraí. A análise está sugerindo que a ruptura social, tipo o que aconteceu em Dover ou nos conflitos históricos, não seria um acidente, um desvio da mensagem original, mas talvez um resultado quase que estrutural, inerente à própria fé que exige essa adesão completa a uma verdade única. É exatamente essa a linha de raciocínio apresentada nos textos. A história, desde as brigas entre seitas lá no começo do cristianismo, até as divisões de hoje, seria uma confirmação dessa dinâmica. A crença numa verdade exclusiva e a exigência de obediência a ela criariam, estruturalmente falando, as condições para o conflito com quem pensa diferente, seja dentro ou fora do grupo. A divisão não seria um bug no sistema, digamos assim, mas talvez uma feature, uma característica intrínseca, segundo essa leitura dos materiais. Para aprofundar essa questão, o material faz um contraste interessante com outras tradições, especialmente as não teístas, como o budismo. A diferença-chave estaria no foco principal de cada uma. Isso. O budismo, como descrito nesses textos, teria um foco voltado principalmente para o mundo interno, para a investigação da própria mente, para o desenvolvimento do autoconhecimento, para a busca de superar o sofrimento através de práticas como meditação, atenção plena e o cultivo da compaixão, que eles chamam de metta. Nessa estrutura, não existiria uma autoridade divina externa exigindo submissão total ou ditando um pacote fechado de verdades que tem que ser aceita sem questionar. E, em contraste, as religiões teístas que têm um deus pessoal, ou deuses como o cristianismo, o islamismo e, de um jeito diferente, o hinduísmo, teriam um foco mais externo. Exatamente. A ênfase maior recairia na obediência a mandamentos que vêm de Deus, na crença em dogmas revelados por essa entidade superior e na submissão à vontade dessa autoridade externa. A moralidade nesse modelo é descrita como heterônoma. As verdades fundamentais vêm de fora, hétero é outro, nomos é lei. Ou seja, são impostas por uma autoridade externa ao indivíduo, no caso Deus, ou a instituição religiosa que o representa. Elas não brotam primariamente da razão autônoma da consciência individual de cada um. E essa estrutura, argumentam os textos, tem consequências importantes. Ela facilitaria transformar discordâncias, sejam teológicas, científicas, morais, em desvios graves, heresia, blasfêmia, infidelidade. E isso, historicamente, abriu a porta para justificar hostilidade, coerção e até violência em nome da defesa dessa verdade divina externa. E o budismo, por não ter essa figura divina central e um corpo de dogmas tão rígido nesse sentido, lidaria com as divergências de outra forma? A análise sugere que sim. Sem um Deus a quem se deve obediência absoluta e sem o conceito de heresia como uma ofensa a essa divindade, as divergências dentro do budismo tenderiam a ser tratadas mais como questões filosóficas de interpretação ou práticas. Embora existam escolas diferentes, debates intensos, raramente isso teria gerado, segundo as fontes, aquele tipo de ódio institucionalizado, perseguições sistemáticas ou guerras religiosas por motivo de crença que a gente viu tanto na história de outras tradições. A ausência dessa pressão por conformidade a um dogma externo parece mudar completamente a dinâmica do desacordo. Outro ponto de contraste que os materiais levantam, mais no campo da psicologia, é a ausência no budismo de um mecanismo central como o do bode expiatório, que é tão forte nas religiões abraâmicas. No teísmo, a culpa pelo erro, pelo pecado, muitas vezes precisa ser jogada para fora, transferida para algo ou alguém. Exatamente. A gente pode pensar no ritual descrito lá em Levítico, no Antigo Testamento, onde um bode era simbolicamente carregado com os pecados do povo e mandado para o deserto. Ou, na teologia cristã, a figura central de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele assume a culpa da humanidade. Existe um mecanismo claro de transferir a culpa para um agente externo, sacrificial.
E como isso se compara com a visão budista que as fontes apresentam? No budismo, como não existe a ideia de pecado original contra um deus, nem a necessidade de um sacrifício para redimir essa culpa, a responsabilidade pelo sofrimento é vista de um jeito diferente. O sofrimento está ligado fundamentalmente à ignorância, não entender a real natureza das coisas, e ao apego aos nossos desejos e aversões que nos prendem. A dinâmica é regida pela lei de causa e efeito, o karma. Portanto, a responsabilidade é interna. Não tem uma entidade externa para quem transferir a culpa, nem de quem esperar um perdão que apague as consequências dos atos. A análise sugere que isso força uma ética de autorresponsabilidade muito mais radical. A origem do sofrimento e a chave para se libertar dele estão dentro da própria mente. Interessante. E as fontes ainda conectam essa ideia de foco externo e transferência de culpa com as reflexões daquele filósofo, o Ludwig Feuerbach, sobre alienação religiosa. Sim, a conexão que os textos fazem é bem direta. Citam aquela frase famosa do Feuerbach: a teologia é antropologia. A ideia central dele é que o conceito de Deus seria, na verdade, uma projeção idealizada das melhores qualidades humanas, amor, justiça, poder, sabedoria, para fora de nós mesmos, numa entidade externa e perfeita. E ao fazer essa projeção, como Feuerbach disse, de forma bem forte, para Deus ter tudo, o homem precisa ser nada. O ser humano se esvaziaria do próprio potencial, se tornaria dependente, submisso a essa criação externa. E o budismo, então, com esse foco interno, evitaria esse tipo de alienação que o Feuerbach descreveu? Que sim, pelo menos essa forma específica de alienação. Ao direcionar a busca para dentro, para entender a própria mente, para cultivar qualidades internas e para ter responsabilidade pessoal pelo caminho espiritual, o budismo, segundo essa visão, promoveria a autodescoberta, o autodesenvolvimento, seria o oposto da submissão a uma projeção externa idealizada. É um caminho de imanência, de encontrar o sagrado dentro, em vez de uma transcendência focada numa entidade totalmente separada. E para fechar, os materiais também tocam na questão das reações, muitas vezes agressivas, quando o cristianismo é criticado. Mencionam, por exemplo, a experiência de figuras como o escritor José Saramago. Ele chegou a dizer que estava ficando velho, cansado da hostilidade que recebia quando criticava a religião. Aponta-se um paradoxo aí. Exato, é o paradoxo de uma religião que se apresenta como do amor, reagir com frequência, com raiva, com indignação, às vezes até com tentativas de silenciar quem questiona seus dogmas, sua história ou suas instituições. Alguns estudos citados nas fontes tentam entender o porquê dessa reatividade. E o que esses estudos sugerem? Qual seria a explicação? Uma linha de explicação que aparece nos textos liga essa reatividade forte à centralidade da identidade religiosa na vida das pessoas e na cultura, principalmente em sociedades onde o cristianismo ou o islamismo tiveram ou tenham um papel histórico dominante. Nesses contextos, uma crítica à religião pode ser sentida não só como uma discordância de ideias, mas como um ataque pessoal à identidade do fiel e até como uma ameaça à ordem social baseada naqueles valores religiosos. A fé se mistura muito com o senso de quem a pessoa é e a qual grupo ela pertence. E como isso se contrasta com outras tradições como o budismo nesses estudos que as fontes mencionam? Alguns estudos comparativos indicaram, segundo as fontes, que praticantes budistas tenderam a mostrar, em média, menos reatividade emocional e mais abertura cognitiva quando confrontados com críticas às suas crenças. A explicação que os materiais levantam para essa diferença estaria na natureza talvez menos dogmática e mais experiencial da tradição budista e também num foco cultural em conceitos como desapego, inclusive desapego das próprias opiniões e análise interna. A identidade talvez não esteja tão amarrada a um conjunto fixo de crenças que precisam ser defendidas a qualquer custo. Então, juntando tudo isso, o que fica dessa análise toda, baseada nos textos do Pires e nos outros materiais? Qual é a conclusão? Olha, o que fica é que as fontes que a gente analisou hoje apresentam um desafio bem forte àquele rótulo simplista de religião do amor aplicado ao cristianismo. Elas usam o caso de Dover para mostrar conflitos internos
até sobre temas que não são centrais, conectam isso a um padrão histórico de hostilidade contra ideias diferentes, como Hipátia e Galileu, apontam para passagens na própria Bíblia que parecem prever divisão social como resultado da fé, e contrastam a estrutura teísta com o foco externo, obediência, bode expiatório, com a abordagem de foco interno e autorresponsabilidade que a gente vê no budismo. A conclusão que aparece repetidamente nesses textos é que a exigência de adesão ao dogma e a defesa da verdade exclusiva parecem ter na prática histórica e social muitas vezes se sobrepor à convivência pacífica, à tolerância e até mesmo ao amor ao próximo que pensa diferente. Recapitulando, então, a análise confronta o ideal do amor com a realidade histórica e psicológica descrita nas fontes e sugere que a própria estrutura da fé, com esse foco externo e a exigência de obediência, pode ser um fator que gera conflito. Sim, e essa análise nos deixa com uma reflexão final importante que ecoa a conclusão do artigo principal do Jorge Guerra Pires. Se a prática histórica e social de uma tradição religiosa diverge tanto do seu discurso central de amor e compaixão, como é que a gente pode avaliar a real contribuição ética dela? Talvez a pergunta que fique pairando no ar a partir dessas fontes seja: o que a ausência de mecanismos como bode expiatório e a ênfase na consciência interna, na autorresponsabilidade, como a gente observa em tradições como o budismo, pode nos ensinar sobre caminhos alternativos, caminhos para construir éticas talvez mais resilientes e para promover uma coexistência que seja genuinamente pacífica num mundo tão diverso como o nosso? Sem dúvida. Algo para a gente continuar pensando e explorando. Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio, eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.